galera! Bom dia! Vou tentar de novo. Bom dia! E aí, estão animados para mais uma palestra? Quem estava aqui na anterior e vai continuar acompanhando? Ó, bacana, hein? Muito bom. Ó, palestra anterior, para quem não estava, a gente falou sobre HFTs, né? Mas a gente acabou comentando que a vida não é só sobre HFTs, né? A gente olha muito emocional, muita técnica, muito psicológico para operar, certo? E vamos para cima, vamos continuar com a nossa programação. E falando em para cima, ó, foi assim comigo, tá? Muita gente começa como investidor no mercado, e foi o meu caso, tá bom? Como curioso. E aos poucos o mercado foi tomando espaço na rotina. Até que surge aquela pergunta. Vocês já se fizeram essa pergunta para vocês? E se eu me tornar um trader profissional? Quem aqui começou assim? Como investidor, como curioso e tá querendo... E o trade tá cada vez entrando mais na vida. Comigo foi assim, tá? Olha a diferença. Eu queria investir em CDB. E tô aqui hoje como um trader profissional. Olha como o mundo dá voltas. Realmente essa profissão é apaixonante, né? O bichinho do mercado financeiro quando pica já era. Ó, mercado encanta, desafia, levanta expectativas e ensina nas quedas. É sobre essa jornada que nós vamos falar aqui no palco. E eu vou chamar a primeira participante aqui do palco com vocês para ser host. Ela que é trader profissional, ela é influencer na XP, influencer na B3, trader renomada, senhoras e senhores, com vocês, Ariane Campolim, para ser host, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Oi, Ari. Fica à vontade, boa. Pode sentar, acho que nas pontas fica melhor para você conversar com eles, né? Ó, e o nosso próximo convidado para compor, esse cara é especialista em trade quantitativo e automatizado, sendo uma das referências técnicas para quem busca operar através de algoritmos e estatísticas, um verdadeiro mestre em transformar estratégias complexas em robôs de alta performance. No mercado, há 9 anos, impactou mais de 130 mil pessoas através de seus conteúdos gratuitos nas redes sociais. Sócio head da OneTick, ele vem trazer sua experiência e a virada de chave nessa profissão. Meu xará, Léo Molini. Eu quero uma salva de palmas bem forte para ele. Vambora, Léo! Seja bem-vindo ao palco, fica à vontade. Agora eu quero chamar um ex-executivo de sucesso. Antes de se dedicar integralmente ao trade, teve uma ascensão meteórica no mundo corporativo, tornando-se o principal executivo de uma grande empresa aos 27 anos. Que isso, hein? Que jovem prodígio. Onde ele liderou mais de 1.000 funcionários. Ele literalmente trocou o crachá pelas telas. Mesmo atuando no day trade, ele é especialista em position trade, focado no uso de trade como ferramenta de construção de patrimônio, e defende o trade deve deixar de ser um sonho para virar uma decisão sensata baseada em planejamento. Recebam uma salva de palmas bem forte, José Mograbi. Senhoras e senhores, no palco com vocês. Seja bem-vindo ao palco, fica à vontade. E o último especialista para compor aqui com vocês. Agora eu quero chamar um cara para dominar as metodologias clássicas institucionais, especialista na técnica de Wyckoff e na teoria de Elliott. Ele divide o seu tempo entre proteger a sociedade e dominar os gráficos mais complexos, e se tornou uma das vozes mais autênticas. Seu lema é: Wyckoff salva vidas. Que isso, hein? Esse cara é a prova viva que trade não nasce pronto. Ele é, essa palavra eu acho muito forte, ele é forjado. No controle da mente e no gerenciamento de risco. Cada segundo salva,
Uma salva de palmas para ele. Salva de palmas bem forte, vai, vamos receber ele bem. Maxwell Santos, senhoras e senhores, com vocês no palco. Vambora, Maxwell! Seja bem-vindo, fica à vontade. Senhoras e senhores, o palco é de vocês. Obrigado. Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui acompanhando. Hoje a gente vai dividir a história de 3 pessoas que eu admiro muito, que mudaram de carreira, que eu acho que muitas pessoas se perguntam, será que dá para mudar de carreira? Será que ainda está em tempo? Então, a gente trouxe aqui 3 histórias das mais variadas possíveis, né? Para que você olhe, para que você se reconheça e para que você entenda que sim, dá tempo de mudar, sim, de carreira. E aí, gente, como tudo aqui é no improviso, falaram que eu tinha aqui uma passagem de slides para me ajudar. Mas vamos lá, gente. E aí? Aponta para onde? Para lá? Passou nada. Passou nada, gente. Eu tenho meus auxiliares aqui. Passou não lá. Tá passando? Já está no primeiro slide, não precisa passar, tá? Vocês vão passando? Então, beleza, vamos lá. Mas você passa? Ah lá, gente, agora deram traço para eu passar. Não é para eu passar, gente. Aí confunde o trade, entendeu? Um fala que é para entrar, outro fala que é para sair do trade. Não fiquei sem saber o que fazer. Vou deixar o controle aqui, produção. Gente, mas vamos lá. Tem 3 pessoas aqui com histórias muito diferentes. Vou começar pelo Max, porque o Max, gente, ontem erraram o horário do busão para nós ir embora para o hotel. E eu esperando, achando que era 6 e pouco, ele que me levou embora de Uber, vê se pode isso. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Max, porque eu vou deixar ele contar um pouquinho a história de vocês, né, a história dele para vocês, mas não é uma coisa fácil, eu acho que o que você fazia, você ter família, você sair todo dia, dar sua cara a tapa para bater, arriscar a tua segurança. E aí, ele preferiu trocar hoje por uma vida mais tranquila, né? Nem tão tranquila, porque a gente também passa os estresses, mas está perto da família, né? Então, conta um pouquinho mais para a gente a sua trajetória um pouquinho aí, Max. Bom, a probabilidade de vocês saírem daqui e não lembrar meu nome é gigante, mas vão lembrar do policial militar que quase tomou um tiro em pouco menos ali, de 50 metros de distância. Creio que isso vocês vão lembrar. E, basicamente, a mudança, a virada de chave foi exatamente nesse episódio. Eu tenho uma foto, né? Esse tiro pegou no capô da viatura. Foi ali, eu acho que na distância daquele celular, por glória ali, o bandido falhou, né? E saíram. O episódio foi exatamente, nunca vou esquecer. Saíram 3 motos, cada moto garupada com cada um tinha um fuzil. E aí a gente não podia, né? Só eram 3 policiais de pistola, então não tinha muito o que fazer. E, basicamente, o último estava de pistola e atirou, porque ele tinha mais mobilidade. Atirou e eu era o motorista. E aí, nesse dia, antes de chegar em casa, eu parei no posto de combustível, tomei 2 cervejas, porque eu não queria chegar em casa e contar, e não contei, minha esposa só soube depois de podcasts que eu fiz. E, assim, eu fiquei refletindo, falei, cara, minha vida está valendo R$5.000, somente R$5.000 eu ia morrer, e eu estou com medo de arriscar no mercado R$20. Eu tinha medo, eu mostrei ali no Lab agora um gráfico com todos os candles de 5 minutos, tinha operações, todos, porque eu tinha muito medo de perder dinheiro. Só que essa virada emocional ali, né, impactante, que quase eu vi o tiro pegar, foi o que mudou. E aí eu tenho o quê? 7 anos, 8 anos como trader, 11 anos como policial militar, ainda sou da ativa, só que lá na Polícia Militar da Bahia, né, sou de Salvador, Bahia, tem uma particularidade um pouco diferente aqui da capital paulista, que a gente tem uma flexibilidade muito maior. Então, basicamente, eu consigo fazer abonos de serviço, né? Eu acabo pagando ali para o colega tirar no meu lugar. Institucionalmente falando, em São Paulo não pode, em Salvador tem esse respaldo. Então, para mim é muito interessante me manter como policial militar, mas eu não atuo mais na profissão e hoje vivo 100% do mercado. Se vocês não me conhecem de verdade, é porque eu não fui um bom vendedor de curso e vivi de mercado de verdade. Até para encurtar aqui a fala, em 2020, eu escrevi uma carta para eu mesmo do futuro e, de fato, eu falei para mim,
Senhor, não me permita que eu venda nada ou ensine nada a ninguém até eu conseguir ganhar dinheiro no mercado. E no dia desse tiro foi o dia da virada, onde eu realmente entendi que não valia a pena eu entrar no trade e me proteger, ou perder R$ 20 e ficar desesperado, ou ficar no overtrade. E ali foi onde eu montei meu operacional, validei e deixei o mercado balançar, deixar nos meus alvos, e tudo mudou depois desse tiro. Não, e assim, você contou uma coisa muito interessante, que você falou, pô, eu estou ganhando isso daqui para arriscar minha vida, você tem filhos, né? Então, hoje o que eu falo sempre para as pessoas é quanto custa você desistir dos seus sonhos, ou o quanto a sua vida hoje em dia está te levando em direção aos seus sonhos, que eu acho que de verdade é o que todo mundo quer, e eu acho que é isso que o trade ele proporciona, né? Então, muita gente acha que é sobre ganhar um carrão, um casão, e na verdade é você ganhar o que você ganhou, paz de espírito, tranquilidade, esse tipo de coisa. Eu fiz uma imersão agora na XP, segunda-feira. Eu faço parte do grupo XP há 4 anos. E a primeira frase que eu falei não é sobre trade, é sobre sua família. E a minha maior riqueza, vocês não vão me ver botando boleta de R$ 100 mil. Mas a minha maior riqueza é minha mulher não precisar trabalhar, estar cuidando do meu filho todos os dias, e eu todos os dias ver meu filho buscar na escola. E essa é a minha grande riqueza que eu trouxe para o mercado. Que, na verdade, são as maiores riquezas da vida, né? Porque as coisas materiais você compra e se acostuma com elas. Agora, essa riqueza você não consegue comprar. E até a curiosidade, só para eu dar tempo para o outro pessoal, a galera sempre pergunta, pô, mas como policial militar, a tal da disciplina ou o risco, né, que eu realmente trocava tiro e tudo mais, quem sabe da periculosidade de Salvador, remete até um pouco ao Rio de Janeiro. Não chega à mesma intensidade, mas já está nesse nível. Eu digo a vocês, trocar tiro é mais divertido do que operar no mercado. Eu não achei não, viu? Estava tirando meu porte de armado, não achei não. Prefiro o mercado, mais seguro. Mas vamos lá, Max, obrigada. Agora eu queria que o Mograbi, né, contasse um pouquinho. Ele foi, gente, às vezes a gente entra numa empresa... Esse foi o meu sonho, entrar numa empresa, virar uma puta de uma executiva e ter um monte de gente, ser responsável, fazer projeto. E aí, no final das contas, eu acabei ficando doida, acabei ficando depressiva, não dormia de noite. Você fica pensando nos projetos, você está em casa, mas não está em casa, porque você está preocupado com as coisas do trabalho. E aí, do nada, você falou, cara, não quero mais isso para a minha vida, vou mudar. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Mograbi. Bom, vamos lá. Primeiro, prazer dividir o palco com vocês. Bom dia para todos que estão investindo tempo em estar conosco aqui. Bom, acho que a minha história não é tão empolgante quanto a do Max. Bom, eu tive uma carreira corporativa de 14 anos e me formei em administração. Sempre quis ser executivo, ter uma carreira sólida. Era isso que também acredito que meus pais esperavam de mim. Meu pai foi empresário durante muitos anos e tal, e consegui chegar nessa posição tão desejada jovem, né? Cheguei nessa posição com 27 anos. Trabalhava, em média, 15, 14 horas por dia. Eu tive 11 dias de férias em 11 anos de empresa. Tá? Então, toquei uma empresa média, né, aqui no Brasil. Tive a chance de intraempreender na empresa, inaugurar algumas áreas novas e tal. E isso foi o drive da minha vida durante muitos anos, né? Então, consegui, jovem ainda, realizar sonhos que sei que a grande maioria das pessoas do nosso país, infelizmente, vão conseguir realizar mais velhas ou nem conseguir realizar, né? Então, eu sou grato por esse caminho. Estou no mercado há 14 anos. Durante 8 anos eu toquei trading junto com a minha carreira corporativa, fazendo position trade em ações, um gráfico longo, um gráfico que não me demandava ficar na tela o tempo todo. Em 2018 eu tive um problema muito sério de saúde, né, decorrência dessa minha rota de colisão, que até então eu não achava que era rota de colisão, eu achava que era a rota que ia me levar ao tão sonhado pote de ouro depois do arco-íris, né, mas eu descobri que o pote de ouro não estava lá. Em 2018 nasce meu filho. Eu tive um problema de saúde logo quando meu primeiro filho, eu tenho 2. Eu tive um problema de saúde muito sério, e esse problema de saúde fez com que eu repensasse algumas coisas, né? Então,
Eu tinha um filho que nos primeiros 2 anos eu só via ele na horizontal, né? Ou eu saía de casa, ele estava dormindo, eu voltava e estava dormindo de novo. Então eu nunca via ele na vertical, só nos 2 anos foi só na horizontal. E isso começou a ficar ruim, eu entendi que tudo que eu tinha era só a minha carreira, né? Era uma carreira, uma boa carreira, né? Razoável, mas eu estava perdendo o senso de família, eu estava perdendo, não conseguia estar presente como um pai que está ali acompanhando minimamente a evolução do filho, e isso começou a criar problemas que até então, para mim, eu não tinha esses problemas, né? Enfim, aí, dezembro de 2020, ali em 2018, eu começo a construir um planejamento para sair da empresa. Foi algo bem difícil para mim, porque era onde eu cheguei onde eu queria ter chego, e assim, vai por mim, eu já tive lá, né? É gostoso, você tem autoridade, você consegue, numa canetada ou outra, numa decisão, numa reunião ou outra, mudar o destino das pessoas para melhor, promover pessoas, né? Eu fiz muita gente, tenho orgulho disso e tal. Você consegue, numa posição dessa, você consegue mexer algumas coisas na empresa e você já vê ali o resultado rápido, né? Então, é empolgante essa carreira, né? Sedutor, empolgante e tal. Mas, por conta disso que aconteceu em 2018, eu comecei um planejamento para transacionar a carreira, eu já estava em trading há 8 para quase 9 anos, já tinha resultados sólidos com ações, que fique bem claro aqui, eu tenho 14 anos de trading, 4 anos e meio eu perdi dinheiro. Os primeiros 4 anos e meio eu perdi dinheiro, estudava igual um cavalo e nada acontecia. Tá? Então, se alguém está nessa situação aí também estive, né? Mas ali depois, no 5º, 6º, 7º, 8º ano ali, a coisa começou a acontecer. E aí, em dezembro de 20, eu fiz todo um planejamento, acho que a gente vai falar sobre isso também, mas, enfim, não vou me aprofundar aqui. Fiz todo um planejamento para transacionar a carreira e tal, né? Eu acredito muito que transição de carreira é mais matemática do que vontade, né? Enfim, ninguém é obrigado a concordar, mas é o que foi para mim, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter, por exemplo, é combustível para queimar. Então, sem combustível para queimar, como é que você solta a amarra do barco do porto para buscar uma ilha que você nem sabe onde está? Então, a primeira coisa é ir no porão do navio e ver se tem quanto tem de combustível, né? Enfim, e parece uma coisa básica, mas pouca gente faz. Enfim, e aí, em 2020, dezembro, eu saio da empresa, então já são aí, sei lá, 5 anos e alguma coisa, né? Fazendo trading e tal, e vou corroborar aqui o que o colega falou. Não é fácil, né? Uma vida de desafios diários, mensais e anuais, né? Mas é uma vida que hoje eu consegui conquistar o tempo de qualidade que, por exemplo, a minha outra atividade anterior não dava, né? Então, estou resolvendo de uma forma mais balanceada o equilíbrio entre trabalho, entre família, entre estar com as crianças, né? Eu tive mais um filho agora, tenho 1 ano e meio, enfim, é isso. Bacana. Depois tem outras coisas que eu quero te perguntar ainda, Mograbi, mas vamos lá, vamos falar agora com o Léo Molina. O Léo, gente, ele pega análise macro, né? E aí ele faz lá o método dele para ele conseguir uma análise, para ele conseguir trazer resultado. Conta para a gente, tintim por tintim, porque até eu quero entender como é que você faz, o que você faz hoje para ser um trader de sucesso que você é e para conseguir resultados no mercado. Legal. Pessoal, bom dia. Começamos pelo fim. Então, falo do que eu faço hoje ou vamos fazer... Conta como você veio parar, né, no mercado. Acho que Olha, isso é o mais interessante, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, muita gente quer começar no mercado ou começou e está perdido e fica assim, como é que eu faço uma transição? Então, acho que a gente poder contar, né, o que aconteceu no meio da nossa vida, que mudou, eu acho que isso aí vale muito para as pessoas. Legal. Pessoal, vamos lá. A minha área de estudo e formação é turismo e hotelaria. Eu, aos 22 anos, me formei e tive, não vou dizer sorte, porque foi muita ralação, mas eu já saí da faculdade já como gerente operacional do hotel mais renomado em Vitória, Hotel do Boi, uma referência, Senac e tudo mais. E eu entrei lá com 22 anos, com essa cara de moleque. Hoje eu estou com 46. Você imagina eu com 22. Eu era um Tá vendo, bebê. gente? Eu tenho que perguntar os peptídeos que ele usa, porque ela faz efeito. E aí, veja só, entrei cheio de desafios e a gente é bem motivado. A gente, ao longo de 3 anos, a gente fez o faturamento do hotel quase dobrar. Mas eu, desde moleque, eu tinha banda.
E teve uma cena no Espírito Santo muito forte, sou de Vitória, Espírito Santo, muito forte, de várias bandas. Minha banda gravou discos, nós tínhamos selo, rodava e tal. E chegou uma hora que eu teria que sair da banda, ou eu teria que sair do hotel. Eu tinha 25 anos. Adivinha qual foi a minha escolha? Saí do hotel, morei aqui em São Paulo, morei na Zona Sul aqui, eu mais 4 malucos dividindo a casa. Rodamos aí interior do estado, tocamos aqui na capital, tocamos no sul, fizemos turnê na Europa, rodamos bastante. E aí, 2 anos, 5 malucos dentro de uma casa, vai virando meio Big Brothers, discussões, brigas e tal, as coisas... Vamos voltar para Vitória. Aí voltamos para Vitória e eu fui seguir a minha nova carreira, tinha saído do hotel e tudo, e comecei a trabalhar com produção musical, gravação, tinha estúdio de gravação, mas, ao mesmo tempo, minha família é toda de professores. Acho que só meu pai não... somente o meu pai não é professor. Minha mãe professora, minha irmã professora, meu cunhado, cunhada professores, todo mundo professor. E eu sempre amei lecionar, foi sempre uma paixão. E aí eu carreguei essa bagagem de hotelaria para participar de um projeto de ensino técnico profissionalizante em Vitória, na área de turismo e hotelaria. Fiz licenciatura em música na Universidade Federal do Espírito Santo, montei meu estúdio, gravava as bandas, né? Tinha esse conhecimento, era bem conhecido na minha região, e na época estava um boom de pubs, e eu falei, cara, vou montar um negócio diferente, um estúdio pub. Nós vamos anexar um lojão aqui, eu gravo, ensaio as bandas de segunda a quinta, de sexta a domingo, evento, show, tal, chopp artesanal, aquela coisa toda, pub, bora. Tinha um sócio investidor, começamos a trabalhar em 2019. Com 1 ano e 1 mês, quando as coisas começaram a se encaixar, ficar conhecida, aparecer nos jornais os nossos eventos, veio a pandemia. Nós tínhamos feito um investimento no imóvel de mais de R$200 mil na época, e, músico conseguir levantar um dinheiro desse era um negócio... E aí, a pandemia, eu não tive outra alternativa. Eu tive que fechar, entregar tudo. Tive que fazer vaquinha, sabe? Fazer vaquinha no WhatsApp de vender meus equipamentos, de amplificador, e vendi tudo que eu tinha, guitarra, tudo para pagar o pedreiro para reverter as modificações que a gente tinha feito no imóvel. E aí, voltei para a casa dos meus pais, eu e minha esposa, e eu não tinha outra alternativa, senão estudar mercado financeiro. Eu já conheci o mercado financeiro há 1 ano, mas a minha rotina no pub e tal não me deixava, né? E a minha esposa é arquiteta, e nós fizemos essa besteira dela me ajudar no pub, passou a ser a parte administrativa e tudo. Quando nos vimos, estávamos nós dois dependendo daquele negócio. Então, ficamos nós dois sem fonte de renda. Então, eu não tive outra alternativa em relação a migrar de carreira. Ou era aquilo, ou era aquilo. E aí, veja, uma coisa que me chama a atenção, assim, sempre foi para mim, é que quando eu estava na produção musical, eu juntava dinheiro e vinha aqui fazer workshop, estudar com ganhadores de Grammy, grandes produtores musicais do Brasil. Então, eu investia nesse tipo de formação. E estudei muito, engenharia de som, bastante. Fazia PA, essa galera da técnica aí, ó, já fui do time. E aí, viajava com bandas e tudo, fazendo PA e tudo. E estudava muito engenharia de som. E eu falei, cara, se eu estudar 1/3 do que eu estudei em engenharia de som, se eu estudar mercado financeiro, esse negócio vai dar certo. E era assim, da cama para o computador, do computador para a cama, 16 horas. Meu pai, cardíaco, estava morando na casa dos meus pais, não podia nem sonhar de pegar a Covid e trazer para casa. Aconteceu isso na minha família, meu primo com meu tio faleceu. E eu fiquei trancado, estudando. Fiz treinamentos. Um dos treinamentos, eu comecei a desempenhar muito bem, mostrava os meus resultados. Resultado, fazendo grana. Falei, comprei o Bitcoin a 12.800. Carreguei até 60 mil. Enfim, e com muito resultado, principalmente no mercado americano, que eu me especializei. E fazendo grana em dólar. E aí o pessoal falou, Léo, a gente precisa ampliar aqui, entra para o time para
trabalhar na parte de educação. Eu já tinha essa bagagem de educação, de ensino técnico pós-médio, e bicho, quem é aqui do ramo da educação sabe, é uma cachaça, mano. Ser professor é uma paixão, e eu sempre gostei muito. E aí, me embrenhei nesse universo dos meus trades e fazer salas de operações ao vivo, skin in the game, né? E até que tive um burnout, pirei, parei tudo, fiquei em casa, quietinho, só com os meus trades, sozinho, eu e o PC de volta, operando, e aí a galera no Instagram, Léo, volta, Léo, a gente precisa de você, volta, fiquei uns 8 meses, mais ou menos, e aí voltei, montei o projeto hoje chamado Trade Descomplicado, que a gente tenta descomplicar o mercado financeiro com análise macro aplicada ao day trading. E aí, estou aí. Aí fui convidado pela XP há 1 ano para fazer parte desse time. Tenho muito orgulho disso. E estou aqui com o objetivo de descomplicar o mercado financeiro, sobretudo day trade. Bacana, gente. São 3 histórias muito diferentes, cada um com a sua particularidade, né? E o que eu queria pedir agora é para vocês compartilharem, né? Que eu sei que algumas pessoas se identificam. Vou começar pelo Max. Gente, o Max coitado, gente. Ele é minha cruz, assim, minha atura. Mas vamos lá, Max. É aquilo. Você estava arriscando lá a sua vida e aí você decidiu mudar. O que você diria, né, para as pessoas que, às vezes, né, você citou um burnout, tem gente que, às vezes, está num momento de vida que você olha assim, você fala, gente, parece que eu estou no fundo do poço, não tem mais onde sair, e aí as pessoas veem no trade uma oportunidade, né? E aí eu queria que você falasse para essas pessoas, né, quando que você enxergou que realmente isso era uma oportunidade, que você viu que era possível, como que você se programou para mudar, que é o que muita gente fala, olha, hoje eu tenho o meu emprego, sei que existe o trade, sei que existe esse mercado, sei que dá para ganhar dinheiro, mas como é que eu faço? Como é que foi para você? Porque o difícil é isso, né? Cada um vai por um caminho diferente e, às vezes, alguém se identifica, né, com o que você viu ali. Como que você fez essa mudança? Você tocou no calo. Assim, acho que minha vida não é para ser seguida. Eu fiz o exemplo totalmente errado. Eu não tive planejamento. A única coisa que eu tinha na vida era o salário da polícia de 5 mil, um carro de 17 e um terreno de 38. E eu queimei tudo no mercado, tudo, durante 4 anos. Eu peguei dinheiro na mão de amigo emprestado e torrei tudo. E aí eu tenho arma, né? Então eu cheguei num nível realmente bem desesperador, não vou falar a palavra em si, mas eu cheguei no ápice de querer, sim, a esse ponto. Nesse dia, eu lembro que foi Natal, minha esposa, a gente brigava muito, porque, infelizmente, quando você não tem dinheiro, involuntariamente a vida fica uma merda. Então, a gente brigou. Eu nunca vou esquecer da frase, que é, pô, você é um menino, vai voltar para casa da sua mãe, quando eu estava extremamente quebrado de verdade. E aí eu peguei a arma, botei na cintura e saí andando na rua, meia-noite. Infelizmente, eu não tinha coragem de fazer comigo, eu procurei alguma coisa na rua. E aí eu fui parar andando no Alphaville, eu morava, tipo, como se fosse na favela do Alphaville, sabe? E aí eu morava ali próximo, fui parar lá e ficava olhando aquelas casas bonitas, com todo mundo no Natal comendo bem, e eu com a arma na cintura, desesperado, quebrado, perdi tudo. Então, eu não tive planejamento absolutamente nenhum. Eu simplesmente, depois de 4 anos perdendo e perdi tudo, eu cheguei esse foi o ápice final. Aí foi aí que eu me apeguei mais a Deus e tal. E eu comecei a planilhar o operacional. Assim, eu era tudo ou nada, não tinha mais o que fazer. Eu não pensava, pô, se eu tirasse serviço na polícia extra, eu poderia me acabar, ia ganhar 2, 3 mil a mais. Mesmo assim, não ia mudar a minha realidade. Eu tinha um empréstimo que eu tinha pego no banco de 50 mil para pagar, tal. Então, o que é que eu fiz? Eu planilhei o operacional. Hoje eu consigo explicar o Wyckoff e Elliott assim, de uma maneira tão besta, justamente porque foi isso que me salvou. Por isso que eu falo que o Wyckoff salva vidas, porque eu deixo de uma forma tão idiota que, quando eu comecei a planilhar aquilo de forma tão maciça e repetitiva, eu vi que validava. E aí, literalmente, eu fui para o tudo ou nada. Era 100 contratos com 10 mil na conta, 300 contratos com 15 mil na conta, assim, que eu ia multiplicando de 5, ia tentando virar, às vezes voltava e pegava meu 13º, pegava minha rescisão de imposto de renda.
e jogava. E aí eu fui pegando a gordura que eu fui fazendo no mercado, arriscando naquele eu posso resumir como um setup, e fazia ali uma gordura muito boa, 5.000. Aí eu pegava esses 5.000, torrava e alavancava. E aí o negócio foi rápido para virar. Mas era tipo assim, eu já não tinha mais fôlego. Foi pro tudo ou nada de verdade. E aí hoje eu consigo metrificar o operacional de uma forma tão básica, tão simples, e hoje eu vivo disso. Nossa, peguei no calo mesmo, viu, Dedê? Depois nós se acerta, tá? O coração deu uma batidinha. O almoço, viu? Tem que tratar com o Nelson Lee isso aí ainda. Pois é. E aí, gente, diferente, né, do Max, o Mograb ele já é um cara mais estruturado. Eu vejo que você é mais metódico, você é mais, né? O Mograb, ele já, pelo que eu entendi, você já fez um plano de transição. Você conseguiu chegar onde você queria, mas aquilo chega um momento que te dá uma frustração e você planejou ali uma mudança de carreira, que é o que muitas pessoas às vezes, olha, eu tenho condições, não gosto mais daquilo que eu faço e quero fazer uma transição de carreira. Conta para a gente um pouquinho como é que você fez, como é que você estruturou, como é que você se planejou, que você falou, olha, eu tive que descer o navio, ver se eu tinha combustível, e até quando tinha esse combustível. Conta para a gente como é que você fez isso, porque tem gente que às vezes tem o combustível, mas não sabe como fazer esse planejamento para fazer a transição de carreira. Como que foi isso para você? Eu não vou deixar de endereçar a tua pergunta, mas eu acho que tem 2 erros em transição de carreira que são dramáticos e que são os 2 que mais vão explicar os fracassos em transição de carreira. O primeiro é a carreira que eu quero transacionar, eu ainda não tenho resultado nessa carreira, mas eu gosto muito. A vida não é assim. Então, eu gosto muito, mas eu ainda não tenho resultado naquilo. De repente, é melhor você aguentar, suportar, continuar naquilo que você está fazendo, que é a tua renda principal, né? E tal, e você se aprofundar mais naquilo que você quer pular lá na frente. Tá? E aí, o erro decorrente disso é a falta de planejamento e ter o combustível necessário para que quando você migre, né, quando você solte lá as amarras do porto que você está e se lance ao mar, né, você se certifique minimamente, né, porque ninguém sabe também o dia de amanhã, mas se certifique minimamente que você tem o combustível necessário para você aguentar X tempo. Esse é a primeira coisa que a gente tem que observar. A segunda é a seguinte, achar que a carreira que eu quero transacionar, eu não tenho resultado hoje porque eu não tenho tempo empregado nela porque eu estou no meu trabalho. Calma lá, porque isso também é complexo. E aí você assume que, parando de fazer aquilo que você faz hoje, e, portanto, com mais tempo e mais energia, você vai ter resultado naquela coisa. Essa não é uma relação direta. Essa é uma relação que pode acontecer, mas não é uma relação direta. Tá? Então, eu comecei por esses 2 pontos, que eu acho que são pontos que são muito importantes para quem tem interesse de mais à frente, no curto, médio e longo prazo, transacionar carreira. O meu planejamento, primeiro que começou entendendo que eu estava numa rota de colisão. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro start, né, é que antes do problema de saúde que eu tive, e do meu filho nascer, e aquele negócio todo, para mim estava tudo bem. Né? Eu ia bem, tinha um bom carro, já tinha comprado um apartamento, tinha dinheiro guardado, está tudo bem. Né? Entendi que eu estava no caminho certo ali, eu tinha, sei lá, 30 anos, né? E falei, cheguei aonde dava para chegar com 30 anos, de onde eu vim, né? Não sou herdeiro, não vim de família rica. Eu falei, já explodi a média dos meus pais, né? Então, assim, já tá bom, né? Só que, quando você vai fazer uma coisa nova, é necessária a postura de aluno sempre, né? Então, assim, eu me preparei em 2018, ali 2020, eu tinha me preparado muito mais para ser um executivo do que para ser um trader. Né? Eu estudei muito mais, fiz mestrado, fiz faculdade, fiz não sei o quê, tinha já experiência de 13, 14 anos, 15 anos na profissão e tal, não sei o quê. Então, assim, a transição de carreira, o planejamento, a primeira coisa é pegar a conta que eu fiz. Eu peguei a minha despesa corrente, que eu tinha, menos 20%.
Então, assim, vamos supor, a despesa familiar da pessoa é R$10.000. Eu entendi que se eu fosse transacionar, eu teria que descer um pouquinho essa despesa. É outro erro comum, tá? Que eu vou falar agora. Você vai transacionar a carreira, aí você faz ali a planilhinha, tá tudo certo, qual é a minha despesa hoje? 10. Não, eu consigo viver com 5. Não consegue. Por que não consegue? Consegue o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. No quarto, aquele restaurante que você ia uma vez na semana com a tua esposa, você não vai mais, e aí o casamento começa a sentir. O filho que saía ali no parquinho do shopping, não sei o que lá, você tirou porque você está fazendo a tua transição de carreira. Anota o que eu vou te falar. Ninguém pode pagar o preço pelo sonho que você tem. Quem tem que pagar o preço pelo sonho que você tem é você. Essa é a minha visão. Tá? Então, eu fiz uma conta da minha despesa, menos 20%. Eu falei, cara, 20% aqui eu vou conseguir tirar. Né? Então, fiz a minha despesa, projetei e falei, cara, quanto que eu tenho de reserva, de cash livre, de disponibilidade imediata, sem contar apartamento, isso aqui, que eu tenho de cash livre aqui? Cara, eu tenho X anos. Beleza. Eu vou andar com um barco 20 milhas náuticas para frente. Se aqui eu entender que eu não tenho combustível para ir mais 20, eu tenho que ter um combustível pelo menos para voltar num porto intermediário para eu começar de novo. Então eu falei, cara, eu vou me dar 2 anos. Se em 2 anos, por algum motivo, eu já performava, eu não performar nisso aqui, eu consigo, com o meu currículo e tal, os contatos que eu tinha ali, de repente voltar para a carreira corporativa. Então, assim, a minha transição de carreira, apesar de ter sido planejada, realmente foi, mas não foi um ato heróico. Eu fiz cagado de medo. Né, que fique bem claro. Né? Então, assim, cagado de medo, os primeiros 6 meses foram dramáticos, eu pensava o tempo todo que eu tinha feito a coisa errada, pressão da minha mãe, meu filho, como assim, tu saiu no auge da tua carreira? Meu pai, então, esquece. Né? Ah, cansou? 30 anos, cansou? Eu trabalho, estou com 60, trabalho. Eu falei, não, pai, não é que eu cansei, eu entendi que eu não quero esse negócio. Não, mas você cansou, porque eu também, você acha que quando você nasceu, eu também não me senti como você está sentindo. Tudo, aquela pressão toda. Então, assim, transição de carreira, pessoal, não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai estar no livro e vai ter uma regra, para cada um funciona de um jeito, um vai mais, chega num limite maior do que o outro. A transição de carreira do Max foi muito mais dramática, ele foi muito mais corajoso do que eu. Né? Eu tinha ali um apartamento, deu tudo errado, puta, vende um apartamento, pega o dinheiro, aplica, vive de aluguel. Então, assim, estava muito mais sedimentada a coisa. Né? Mas, assim, transição de carreira é uma coisa que, infelizmente, e acho bacana que a gente está falando isso aqui, é pouco falado, né? E tem pouca... Quem fez, conta geralmente como um ato heróico. Né? Então, assim, o meu ato não foi heróico. Né? O meu ato foi por necessidade e eu fiz com medo. Né? E não tem uma receita de bolo, né? Isso aí. Produção, eu vou estourar um pouquinho o tempo, depois vocês descontam em mim, tá? Porque agora eu queria falar com o Léo, porque o Léo, gente, ele fez transição várias vezes na vida. Eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu também mudei, acho que várias vezes. E eu acho que a vida vai levando você a fazer uma coisa, a fazer outra. Às vezes tem hora que parece que dá certo e tem hora que não. E aí veio a pandemia e deu tudo errado. E aí a gente tem que se reinventar. Né? Então, acho que na vida, muitas vezes a gente tenta caminhos. Por exemplo, acho que eu era muito nova quando eu escolhi meu curso na faculdade, errei feio. Eu também. Né? A gente erra, a gente tenta fazer algumas coisas na vida que às vezes a gente acha que vai dar certo e no fim não dá. E aí eu queria que você comentasse um pouco como que foi se reinventar até você acertar. Né? Eu acho que é importante a gente persistir em buscar aquilo que realmente vai fazer a gente ter uma vida mais feliz, uma vida que realmente a gente enxergue propósito nela. Então, conta para a gente como é que foi aí para você trocar várias vezes de carreira. A gente garoto, né, cara? Quando cheguei aos 40, né, em 2020, aí eu falei, não, agora eu preciso pensar com o bolso primeiro. Larga as paixões de lado, vamos pensar com o bolso. E, cara, onde é que está o dinheiro? Onde é que está todo o dinheiro do mundo? Mercado financeiro. Penso eu, tá, pessoal? Se eu for mais ou menos no que eu fizer, mas eu tiver um método e tiver, né, foco naquilo que eu vou fazer, isso vai me dar mais dinheiro do que todas as outras profissões que eu passei. De professor, então, pelo amor de Deus, eu ganhava
meio salário mínimo para cada 20, 25 horas. Depois não, o governo do estado lá fez uma melhora e tal, mas quando eu comecei a dar aula em 2005, era meio salário para cada 20 horas trabalhadas. Era uma coisa maluca, tinha que fazer, dar aula de manhã, tarde, de noite, enfim. Mas, enfim, trazendo para o mercado financeiro. Quando eu entrei para o mercado financeiro, assim como todo mundo, começa perdendo, né? E aí eu percebi o seguinte, vamos lá. A gente, como eu vim da área da música, da área da arte, a gente tem que sempre ter um olhar diferente, né? A arte, de forma geral, o cara tem o seu valor artístico porque traz um olhar diferente daquilo que você tem sobre a vida, enfim. E eu percebi o seguinte, cara, se 90 e tantos % das pessoas perdem no mercado financeiro, eu preciso ter uma visão diferente, olhar para isso aqui de forma diferente, pensar fora da caixa, sair do que todo mundo faz. Então, todo mundo aqui já fez aulinha de gerenciamento de risco. Ok, eu não sou adepto daquilo. Eu faço análise de risco. Eu preciso entender que eu sou um profissional do risco e que eu ganho dinheiro com a volatilidade. Então, eu preciso estudar a fundo o que é essa danada de volatilidade e como eu devo ser um profissional de risco. Como é que eu preciso saber correr risco. Quando a XP anunciou o Tom Hilgard, que seja, é um dos meus mentores, e eu falei assim, caramba, agora eu posso falar. Pessoal, ó, eu faço sala ao vivo, minha taxa de acerto é 30%, tá bom? Mas eu tenho como propósito dobrar a conta de todo mundo que está lá comigo em um mês. A gente faz 25% por semana, e dobramos a conta a cada mês, a margem que você coloca lá, com uma taxa de acerto de 30%, 35%, eu tenho algumas testemunhas aqui. Por quê? Porque pensamos fora da caixa. E aí, agora eu posso falar, o Tom Hilgard está aí, os melhores perdedores é quem vencem, está lá no livro dele. E a gente troca a taxa de acerto por payoff. Então, esse é o primeiro pensamento fora da caixa, e para mim foi fundamental. Vocês aqui tiram o stop do lugar, arrasta mais, arrasta mais, arrasta mais. Prestem atenção, o primeiro stop é sempre o mais barato. Você está tirando o seu stop do lugar por quê? Ego? Você quer estar certo? Eu não quero estar certo, eu quero ganhar dinheiro. Se a coisa não anda como eu pensava, saia dali, eu saio imediatamente, eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Da mesma forma, o contrário. Quando o trade anda, eu alfacei, né? Você saiu muito antes da operação. É porque no seu inconsciente você quer estar certo, porque o que vale é a taxa de acerto. O trade andou 500 pontos, você saiu com 150 pontos, mas você acertou a operação, aí te dá aquela catarse, sabe, aquela dopamina ali, ó, pá, acertei o trade. Saiam disso. O que dá dinheiro é payoff, não é taxa de acerto. Ninguém paga a conta de supermercado com minha taxa de acerto. Tem uma taxa de acerto tanto aí, passa aí na conta aí do supermercado. Não, é com payoff, é com dinheiro. Então, quando eu perco de colherinha, e eu via muito isso. Perca de colherinha e ganha como balde. Eu falei, tá bom, ok, entendi, está claro. Mas como é que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Análise técnica, estudei tudo. Eu sou da escola de Wyckoff também. Estudei muito Wyckoff, estudei muito análise de fluxo, faço uma leitura de fluxo lá ao vivo com todo mundo, que é, assim, modéstia à parte, bem detalhada. E a gente percebeu e sempre se perguntava assim, olha, por que tem hora que esta análise funciona e por que tem hora que essa análise não funciona? Faz diário de trade e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, isso aí a galera faz, não tem sucesso, então vou eu voltar a pensar com o meu olhar artístico, de pensar fora da caixa. Já que é menos de 5% que ganha grana, então não posso ir pelo senso comum. Eu preciso sair do senso comum. E aí a gente começou a ir para, cara, vamos lá, quem move o mercado são players institucionais? Tá. Esses players institucionais estão usando o que eu uso ou não? E aí eu comecei a me aprofundar. Macroeconomia, fundamentos, entender a relação de juros, com o mercado financeiro de forma geral, e aí a gente começou nossos alvos, como todo mundo usa aí, FIBO, hashtag, você não precisa de FIBO. Todo respeito, tá, pessoal? Quem tem a sua metodologia, eu estou aqui defendendo a minha forma de olhar para o mercado financeiro. O mercado financeiro, no nosso entendimento,
tem outros objetivos para o dia. Existem estudos de volatilidade, modelo Black-Scholes, volatilidade histórica, Gartner 1.1, então eu fui estudar isso. Ah, o dinheiro está no mercado de opções. Então, peraí, eu preciso estudar o mercado de opções. Opa, tem alvos determinados para o dia, há uma volatilidade prevista para o dia, então é ali que estão os meus alvos. No meu dia a dia de operações, com taxa de acerto de 33%, a gente pega stops de 50 a 100 pontos, minha primeira parcial é com 400 pontos, levo trades até alvos finais de 1.800 pontos, 2.000 pontos. Então, são trades muito lucrativos com a taxa de acerto baixa. É pensar fora da caixa, é sair do senso comum dos 95%. Muito legal, gente. Então, 3 histórias diferentes, não tem receita de bolo, cada um teve o seu momento de vida, cada um fez uma transição de uma forma diferente, cada um se encontrou no mercado de uma forma diferente. E acho que é isso. Queria agradecer vocês que participaram aqui, espero que tenham ajudado. E acho que é isso, né? Cada um aí com a sua história, espero que tenha inspirado vocês. E é isso. Muito obrigada e até a próxima, gente.